Fala, amigos refrigeristas. Eu vou hoje responder uma questão aí de um companheiro nosso que ele estava falando sobre ele me fez uma questão sobre o tubo esponjoso ou o nosso isolamento térmico. Qual que foi a questão dele? Ele estava me falando que ao aplicar o tubo esponjoso na tubulação, ele vinha com uma fita aderente e apertava bastante o tubo, reduzindo a bitola do tubo esponjoso. Bom, essa prática não é uma prática assim muito, como que eu posso dizer, uma prática adequada. Por quê? Quando o tubo esponjoso ele é calculado e quando ele é fabricado, o que faz o isolamento térmico do tubo esponjoso não é o material do tubo. Lógico, aí você me fala assim, não, mas o tubo da Polypex, que é aquele tubo plástico, ele tem uma eficiência térmica inferior ao tubo de espuma elastomérica. Sim, lógico, todo material ele tem uma resistência térmica e uma resistência elétrica. Tá? Mas o principal agente são as microbolhas. Vocês não vão conseguir ver na câmera, as bolhas são muito pequenas, mas peguem aí um tubo esponjoso, olhem na zona de corte dele, vocês vão ver que ele tem microbolhas de ar, tá? Microbolhas de ar. São essas microbolhas que é o principal agente isolante do tubo. Quando você esmaga a parede, quando você reduz essa parede, você está esmagando as bolhas de ar, lógico, elas são comprimíveis, está juntando as paredes desses microfuros e minimizando drasticamente a função do tubo esponjoso. Ele relata que tem obtido grandes está se dando muito bem com essa prática. Sim, dependendo da situação, ele vai fazer isso e não vai haver condensação, tá? Porém, dependendo da situação, isso pode haver uma grande condensação nesse isolante e você está minimizando a troca térmica, você está minimizando a parede do tubo esponjoso, você começa a aumentar gradativamente a troca térmica. Aumentando essa troca térmica, você vai ter o quê? Uma troca do fluido com o ar fora da evaporadora e fora da condensadora. E isso vai diminuir o rendimento do equipamento. Poxa, em quantos por cento? Não tenho como calcular isso, vai depender da instalação, vai depender do local, vai depender de muitos fatores. Mas isso vai acabar acontecendo. Eu particularmente, aí é uma particularidade minha, eu não gosto nem mesmo de trabalhar com fita adesiva. Tem companheiros que envolve os dois tubos, né? Você tem o tubex de alta e o tubex de baixa. Você vai colocar os dois juntos lá, mais o cabo PP aqui, vem e envolve isso com fita prata, aquela fita aluminizada, né? Ou alguns aqui envolvem isso com silver tape. Eu particularmente não gosto nem de uma e nem da outra. Eu uso aquela fita de PVC branca, sem cola, amarra numa ponta, enrola na tubulação e amarra na outra. Por quê? Bom, aquela fita de PVC ela vai me dar uma proteção mecânica, que leve mais uma proteção mecânica, vai me dar uma proteção contra o sol para essa tubulação, e amanhã ou depois, se eu precisar desenrolar, tirar essa tubulação para uma manutenção, alguma coisa, eu só desenrolo a fita de PVC e eu tenho os dois tubos separados, eu não tenho aquele negócio grudado. A fita prata, a fita aluminizada principalmente, ela com o tempo ela se degrada também, então aí ela começa a esfarelar, começa a esvoaçar.
em todo o local se ela tiver ao sol. Mas essa questão de você restringir, você diminuir a bitola do tubo esponjoso, você vai ter problema de rendimento. Nas máquinas de pequeno porte, o splitinho comum, a gente não tem muito o que ver. A gente não tem muita... O fabricante pede para você colocar o esponjoso sempre separados na tubulação, né? Uma tubulação, cada tubulação com o seu esponjoso na bitola adequada. Mas ele não te fala muito sobre a espessura desse esponjoso. Quem trabalha com máquinas maiores, trabalhar com água gelada, vai saber também que dependendo da bitola do seu tubo, você vai ter uma parede de esponjoso, uma parede de isolante térmico de 9, de 12, de 19, de 24 milímetros para maximizar esse isolante térmico, para levar ele ao maior rendimento. Aí se você vem e esmaga isso, não adianta você colocar um isolante de parede de 14, de 12 milímetros e depois você vir e reduzir ele para 10. Ele não vai servir de nada, tá? Então, é uma prática que, num primeiro momento, é legal você trabalhar com uma serra-copo menor, você tem uma tubulação mais fina para você lidar, porém, com máquinas de maior porte, com as máquinas maiores, você pode ter muito problema aí por você estar usando o isolante térmico da maneira incorreta. Ainda falando aí sobre as fitas que a gente usa para dar acabamento, tem a questão, como eu falei, aqui na minha região muitos usam a fita aluminizada, outros usam até o silver tape. A fita de PVC, um rolo aí de fita de PVC, custa R$2 aqui para mim. Na minha região custa R$2. Ela faz aí 5 metros de tubulação. Então você consegue dar acabamento em 5 metros de tubulação com R$2. Com o silver tape vai ficar bem mais custoso. Então, além de ser um produto adequado para, né, a fita de PVC foi criada para essa função, ele ainda tem um custo muito baixo. Então, eu particularmente trabalho muito com essa fita de PVC. Lógico, como o companheiro falou, você não vai conseguir apertar ela ao ponto dela reduzir a bitola do Tubex, tá? Porém, ela dá um acabamento legal, um acabamento branco aí, mesmo que for ficar aparente, você consegue deixar relativamente bonito, tá? Com um material adequado àquilo que você está fazendo. Certo, amigos? Essa era a dúvida, o companheiro aí pediu para eu comentar a respeito dessa prática dele. Vou dando a minha opinião a respeito da fita autoadesiva, prefiro a fita de PVC, e falando aí a respeito da eficiência térmica do isolante térmico. Quando você esmaga ele perde a eficiência. Aí não é minha opinião. Aí é estudo dos fabricantes, o porquê da maneira dele ter sido feito dessa forma. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, posta aí pra gente, que a gente vai respondendo ou vai gravando vídeos à medida do possível, sempre que há a possibilidade de um tema bacana. Não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar com os amigos para que o nosso canal cresça aí cada vez mais e a gente consiga cada vez mais trazer novas informações para todo mundo. Até a próxima!